Bem-vindos de volta. Sem mais demoras, convido a palco o projeto Referenciação Direta para Internamento em UHD da Unidade Local de Saúde da região de Leiria, vencedor da 4ª edição da Bolsa Capital Humana em Saúde. Olá, bom dia. Posso começar, se calhar. Bom dia, o meu nome é Filipe Alçada, eu sou a atual coordenadora desta unidade, a Unidade de Hospitalização Domiciliária do Hospital de Leiria. Este projeto foi inicialmente uma ideia da doutora Amália, que é a terceira pessoa ali naquela fotografia, era a nossa coordenadora. Foi com grande tristeza que nós a perdemos no final do ano passado e pronto, a continuidade deste projeto foi feita connosco, com a equipa que ficou, mas com muita influência dela e com muitas ideias que partiram dela. Eu penso que será... Ok. Vou falar muito rapidamente da unidade, só para se perceber do que é que estamos a falar. Isto é a nossa equipa atualmente. A doutora Amália ali com os seus óculos de sol. Temos uma equipa de médicos, enfermeiros, uma auxiliar, uma administrativa, assistente social, nutricionista, e o que nós fazemos no fundo somos médicos hospitalares, enfermeiros hospitalares, pessoas que habitualmente viam os doentes em internamento no hospital e que passaram agora também a ver os doentes na sua casa, como se estivessem internados no hospital, mas vamos nós à casa deles, fazemos a cinesioterapia, fazemos antibioterapia endovenosa, outros medicamentos que só se podem fazer em meio hospitalar. Nós tentamos levá-los para casa e fazer isto em casa. Inicialmente, as nossas referenciações são feitas a partir do hospital, ou seja, doentes que estavam na urgência ou doentes que estavam na enfermaria, os colegas referenciavam para nós para continuar o tratamento em casa. E sentimos que isto se calhar era insuficiente e que não evitava a quantidade de doentes que vinham à urgência. Talvez pudéssemos agir um bocadinho mais cedo, ou seja, ver os doentes antes deles virem para a urgência, se fosse uma situação que se podia tratar logo à partida em domicílio. Temos vários critérios de internamento. O principal é o doente e a família aceitarem ficar internados no domicílio. A família é muito importante porque nós só estamos lá um bocadinho, o resto do dia o doente tem que ter alguém com ele, ou pelo menos, se for autónomo, ter alguém que se responsabilize por nos contactar, caso se sinta mal. Os critérios clínicos têm a ver com um diagnóstico definido, por vários motivos. Precisamos que o doente tenha um diagnóstico pelo menos provável e que todas as outras situações também sejam controláveis em casa. Não queremos pôr o doente em risco em casa e, portanto, tem que ser um doente relativamente estável e que nós possamos tratar. Os critérios geográficos têm a ver também com a distância e para nós conseguirmos otimizar as visitas e chegar mais cedo. E da parte social também é muito importante e daí nós precisarmos de uma assistente social. Pronto, não vou prolongar-me aqui com os critérios, com as doenças que internamos. Temos tido basicamente pneumonias, pielonefrites, infecções urinárias a agentes multiresistentes. São a maior parte destas situações tratáveis em domicílio. Temos tido, nos últimos anos, parcerias também com os lares, também tem sido uma boa fonte de referenciações. O facto do doente ficar em casa e não no hospital beneficia-o muito, para além de reduzir o número de doentes no hospital, que é isso que nós também queremos. Temos tido os hospitais muito cheios, mas o doente em si, em casa, à partida estará melhor, está no seu ambiente. Se tiver uma demência, não vai descompensar tanto, vai descansar melhor. A doença acaba por ser menos prolongada se o doente estiver estável em casa. E isto são tudo ganhos que nós temos e prevenimos também novas vindas ao hospital. Pronto. Por outro lado, também vamos a casa, vemos que medicamentos é que estão lá efetivamente e não só aquilo que nos dizem que estão a tomar. Nós conseguimos perceber suplementos, medicamentos fora da validade, uma série de coisas que não vendo a casa do doente, às vezes não conseguimos mexer. E fazemos uma educação melhor depois ao cuidador, porque estamos lá, quem faz a medicação às vezes não é o doente, é o familiar. Explicamos as dúvidas, mesmo em termos de insulina, de glicémias baixas,
todas as dúvidas que possam ter e acabamos por aumentar o número de vagas disponíveis para doentes que realmente precisem de estar no hospital. Então, o nosso projeto, e o projeto que a doutora Amália propôs, seria agilizar uma referenciação dos cuidados de saúde primários para a nossa unidade, sem o doente ter que passar pelo hospital. Idealmente, ou se passasse, vinha à nossa consulta e internávamos-lo diretamente em casa, sem ele ter que vir à urgência. O que é que acontecia antes deste projeto? Havia uma dificuldade muito grande em referenciar para consulta com a UHD. Não tínhamos uma consulta propriamente preparada para referenciações externas, era só um pedido de colaboração interno e, portanto, para referenciarem para nós, ou tinham que telefonar ou enviar um e-mail e a resposta não era rápida. Um colega no centro de saúde para referenciar tinha receio de não ter resposta atempada e acabava por enviar o doente à urgência. E também não tinham muito ainda a percepção de quais eram as patologias que nós podíamos tratar em casa. Havia muitas ideias de que não fazíamos tratamentos com ferro endovenoso, por exemplo, alguns antibióticos também que podem ou não podem ser dados em casa. Isso tudo era uma falta de informação que os colegas também tinham, mas principalmente o receio de nós demorarmos muito a responder por não vermos o pedido e acabavam por enviar o doente à urgência. Então a proposta era melhorar a referenciação a nível informático, mas também formar os colegas que faziam as referenciações para eles fazerem umas referenciações mais frequentemente, mas também com maior qualidade, ou seja, referenciar mais doentes que precisavam mesmo de internamento e evitar referenciações de situações que não eram necessárias para este internamento ou que seriam doentes para a urgência e, nesse sentido, foi feita esta proposta, foi aceita e o que é que se fez? Criou-se uma maneira de referenciar no sistema dos centros de saúde para a consulta de medicina interna e depois para a subvalência da hospitalização domiciliária e nós, médicos todos da unidade, temos acesso às consultas que estão por triar e fazemos nós a triagem. Qualquer um de nós pode ver e triar esta consulta no próprio dia. Isso faz com que não tenha de ir ao superior hierárquico, que seja feita logo a avaliação assim que é recebido o pedido ou no máximo no dia a seguir. E os colegas escrevem a informação clínica, o motivo de referenciação resumido e nós escrevemos logo uma resposta ao médico e por baixo uma informação para a nossa administrativa marcar para hoje, para amanhã, para quando for, presencial ou telefónica e fica logo marcado nesse momento. O que nós também fizemos foi marcar visitas aos centros de saúde para explicar tanto esta referenciação como os critérios para referenciar, porque havia muitas dúvidas e ainda há hoje, porque a equipa ainda conseguiu ir a alguns centros de saúde, mas com o falecimento da doutora Amália tivemos uma reestruturação da unidade e temos priorizado as visitas dos doentes. Não temos agora ultimamente feito tantas visitas. Temos feito mais visitas às reuniões de coordenadores das ULS e para tentar que eles também partilhem estas informações, mas ainda nos faltam algumas visitas a algumas unidades. Também incluímos os lares nestas referenciações, apesar deles às vezes não terem acesso ao programa, eles enviam-nos um e-mail e a nossa administrativa transforma num pedido de consulta. Cola a informação e transforma num pedido de consulta e acaba por ser também uma mais-valia todo este programa que foi agilizado. Então, que resultados é que nós tivemos? Isto começou a fazer-se em julho do ano passado. No início tínhamos no total 13 referenciações. As referenciações foram aumentando com as oscilações em alguns meses, mas o que nós verificámos é que de julho para março, portanto até dia 31 de março deste ano, houve um aumento exponencial do número total de referenciações, com a tendência para um aumento dos doentes admitidos por referenciação, ou seja, e está aqui o rácio depois dos admitidos versus recusados, até fevereiro, notou-se que aumentou muito o número de doentes admitidos. Isto quer dizer que a qualidade das referenciações foi maior, recusaram-se menos pedidos de internamento do que se aceitaram, e é muito bom sinal. E a verdade é, apesar de tudo, em março, o rácio foi menor, o número de doentes referenciados foi muito maior, foram referenciados 35 doentes. Estes doentes, muitos deles foram observados na mesma, ou seja, nós fizemos consulta e percebemos que o doente não precisava de ficar internado, porque tinha uma urocultura positiva, nós repetimos com uma colheita asséptica, a cultura veio negativa e as análises eram normais.
o colega ficou descansado, não enviou o doente à urgência e não foi preciso internamento, mas a verdade é que foi um benefício na mesma. Portanto, não consideramos que o facto de ter havido mais referenciações tenha sido mau, apesar de algumas não terem ficado em internamento, a maior parte deles foram observados e foram orientados sem terem que vir à urgência. No fundo, apesar desta descida aqui, eu acredito que isto também tenha a ver um bocado com o entusiasmo dos colegas por referenciar mais e porque perceberam que nós também respondíamos mais rápido. E fomos fazer uma reunião em fevereiro e eu acho que também houve uma motivação maior depois disso. Mas com bons resultados, na nossa opinião. Então, a evolução, o que é que aconteceu? Um número maior de referenciações com o passar dos meses e também uma progressiva qualidade nas referenciações, porque no início nós tínhamos muitas referenciações para situações que não tinham nada a ver com o internamento, para hospital de dia, para outras valências que não eram a nossa. Com o passar do tempo, as que não aceitávamos era por este motivo, era porque à partida o doente nem precisaria de antibiótico e então podiam ficar descansados e não enviar à urgência e nem precisava de ficar internado. O que temos notado também é um maior número de pedidos de apoios para pequenos ajustes terapêuticos e que nós acabamos por também fazer isso com os colegas sentem-se mais apoiados da parte hospitalar e mais descansados para não enviarem o doente à urgência, que eu acho que às vezes também tem um bocadinho a ver com isto. O que nós temos conseguido, aqui o 158 foi porque nós fizemos a contagem dos doentes na sexta-feira, dia 28, mas no total foram 163 os números referenciados até 31 de março. A redução do número de doentes com internamento hospitalar, isso é muito bom para o doente principalmente, eu acho que isto é o mais importante e é o que nós estamos a tentar fazer, é evitar que os doentes tenham que ficar internados no hospital ou se tiverem, que fiquem o menos tempo possível. Por isso é que a unidade existe. Quanto mais tempo estiverem no hospital, mais impacto negativo tem para a recuperação do doente e daí, quanto mais cedo nós agirmos, melhor. Conseguindo que eles nem sequer venham ao hospital, é o ideal se o doente não precisar de vir. A redução das infecções é uma das coisas muito importantes, mas também a parte do delírio, porque nós temos muitas pessoas de idade, e principalmente nos lares, que quando vêm ao hospital perdem uma grande autonomia que tinham e que se levantavam e falavam e comiam sozinhos e de repente estão amarrados, estão acamados e já não fazem nada disso. Tudo isto é um bocadinho difícil de medir, mas em termos de percepção e do feedback que nós temos, tanto das instituições como das famílias, nós temos tido e temos essa avaliação depois da parte do questionário de avaliação de satisfação no final de cada internamento, tudo muito positivo, muito positivo. Eu não sei se houve alguém que disse que não achou bem que a família estivesse em casa ou que o doente estivesse no lar. Normalmente corre tudo bem, às vezes é preciso regressar ao hospital por alguma agudização, mas tentamos que sejam situações raras. Outros doentes que nós também temos recebido são doentes paliativos em fim de vida e que querem muito ficar em casa e a família também quer, claro, tem que todos estar de acordo com isso e nós temos ficado com doentes que falecem em casa com a família, sem precisar de vir ao hospital e isso também é uma mais-valia muito grande. Em relação ao apoio e consultadoria às equipas de cuidados de saúde, eu penso que os colegas cada vez mais têm a facilidade em falar connosco, estão mais à vontade para referenciar ou até para perceber que aquela infecção se calhar não é uma infecção e é uma colonização e perguntam. Tudo isto leva sempre a uma menor referenciação à urgência, consideramos que são tudo mais-valias. E depois aquilo que falámos da gestão da terapêutica de ambulatório, nós percebermos o que é que o doente está mesmo a fazer, gerirmos a indicação dele com os comprimidos na mão, faz toda a diferença e a família fica muito mais descansada, ensinamos a fazer as bombas, ensinamos a fazer a insulina, fazemos cinesioterapia respiratória no domicílio, fazemos alguma ginástica dentro daquilo que o doente consiga fazer e acaba por haver todo este benefício e este projeto com maior referenciação do doente através dos cuidados de saúde primários sem passar pela urgência tem sido, sem dúvida, uma mais-valia para os doentes, principalmente. Para nós também, mas para os doentes principalmente. Pronto, depois aqui planos para o futuro, mais visitas aos centros de saúde, que os colegas têm pedido muito, porque têm algumas dúvidas, gostavam muito que nós fôssemos lá presencialmente apresentar
reiterar alguns casos de outras patologias mais esporádicas que possam aparecer e que eles têm dúvidas, psoríases, às vezes insuficiências cardíacas para fazer diurético endovenoso. Pronto, têm dúvidas, gostavam que nós fôssemos mais e nós estamos a tentar. A equipa reduziu um bocadinho e principalmente com a falta da doutora Amália tem sido mais difícil, mas já nos comprometemos e vamos continuar a ir aos centros de saúde a reforçar a informação. E já enviámos os critérios de referenciação também para eles terem esse documento por perto, porque às vezes as dúvidas também se conseguem tirar por aí. Pronto, e no fundo é isto. Espero que tenham gostado. Nós estamos muito satisfeitos com os resultados e acho que está a crescer. Obrigada. Não sei se tem alguma questão. O meu nome é Manuel Almeida e eu trabalho na ULS Lisboa Ocidental e eu não tenho a hospitalização domiciliária, mas tenho serviços clínicos e a hospitalização domiciliária é um recurso que nós temos no processo de alta do doente, que é um recurso bastante valioso para nós. Eu gostava de perguntar se, em termos da vossa... Peço desculpa que agora não tem necessariamente a ver com este projeto que estão a implementar, mas se têm parcerias com as hospitalizações domiciliárias de outros hospitais para os quais eventualmente possam referenciar doentes quando seja adequado, mesmo do hospital para outros locais. O que nós temos, ou seja, nós temos contacto com as outras unidades de hospitalização domiciliária e até há um grupo em que todos conversam sobre a sua experiência. Nós temos uma área que não colide com a área de outras unidades e acabamos por normalmente não precisar de referenciar para outros locais. Com o alargamento da área de influência ali da zona de Leiria, porque anteriormente a Benedita fazia parte das Caldas da Rainha, depois agora faz parte de Leiria, o que acontece é que a unidade de hospitalização domiciliária das Caldas chega até à Benedita e, portanto, apesar dos doentes serem da nossa área e até estarem no nosso hospital, nessas situações podemos comunicar, mas é até o colega da urgência que faz o contacto com a unidade das Caldas e se tiverem vaga. O que nós fazemos... Temos recebido também doentes de Coimbra, por exemplo, que são de Leiria, mas que estão lá em especialidades que não existem no nosso hospital, neurocirurgia, continuar um tratamento de uma espondilodiscite e que já recebemos esses doentes a continuar a antibioterapia em casa, sim. Os colegas ligam para nós e depois mandam um e-mail com a informação toda, nós fazemos a criação da consulta e o doente, o que nós fazemos normalmente é, ele tem alta de lá e vem diretamente ter connosco a unidade. Mantém o catéter, vemos se precisa de um catéter de longa duração que nós também colocamos na unidade, que são os catéteres centrais, mas de inserção periférica, com apoio ecoguiado, para fazer, imaginemos, continuar mais 2 ou 3 semanas de antibiótico, mas já em casa, não está a tirar uma vaga a outros doentes de neurocirurgia e fazemos isso. Pronto, também se for preciso fazer TAC, ressonância, acabamos por fazer também de controle nesses doentes. Não. Queria perguntar qualquer coisa. Bom dia, muito obrigada. Eu sou médica de família na ULS Póvoa de Varzim, Vila do Conde, e nós também já temos um projeto desta natureza. Não referenciamos através da RCS e Gavai. Temos o número de contacto do colega e isso muitas vezes ajuda-nos nas dúvidas. Eu teria muita dificuldade em confiar no RCS e Gavai, que falha muitas vezes. Se calhar o vosso não, mas o meu falha. E por isso o número que tivesse disponível das 8 às 8,
para quem nós pudéssemos ligar, se calhar ia aumentar aqui a vossa adesão, porque muitas vezes nós temos isso. tem, pronto, não tinha Isso do percebido. número de telefone desde o início que temos. Pronto, sim. porque o número de telefone, porque muitas vezes nós realmente acabamos por enviar para a urgência porque gostamos dos nossos utentes e os SPMS muitas vezes pregam-nos partidas e nós achamos sempre que o formulário fica assim no limbo e o serviço de urgência tem seres humanos, portanto... Isso era o que nos acontecia antes, por isso é que se criou esta alteração, porque, e nós, alguns colegas que ainda não sabiam como é que se fazia e que depois aprenderam a fazer, aparece no minuto seguinte, já está no nosso sistema, e nós estamos sempre a ver consultas por triar, e porque também pedimos nós, após internamento, aparece tudo no mesmo sítio, consultas para triar do HD, nós vemos, olha, o colega pediu nem há 5 minutos agora uma consulta, vemos o que é, se tivermos dúvidas também ligamos, que normalmente escrevem lá o contacto. Sim. Se for uma coisa muito urgente, ligam, mas mesmo os colegas, quando estão no centro de saúde, têm mais facilidade, pelo menos, em escrever a informação, enviar... Às vezes são hiponatrémias, às vezes são coisas até muito crónicas, Sim. que é mais uma partilha e às vezes até o utente fica em casa e nem vai para lado nenhum, nem é hospitalizado. Mas é, sei lá, para repetir o ionograma daqui a uma semana... Quando são dúvidas assim, os colegas costumam ligar. Pois. Costumam ligar. Sim. Nós temos um contacto que é nas 24 horas para os doentes e para a família, que são os doentes internados, que tentamos que seja só usado para isso, para não estar impedido quando o doente liga, e temos o fixo, que tem lá a secretária até às 16, mas quando passa das 16 os colegas costumam ligar para o telemóvel, apesar de não ser para isso, mas ligam. Sim, nós falamos. Mas quando é mesmo dúvidas desse género, costumam telefonar. Sim, quando já agora vão ganhando mais prática e por isso é que temos mais consultas. Porque tem inicialmente a ver com era mais confiança, não é? Tem a ver, por isso, aquilo que a colega falou e tem toda a lógica, é conhecer as vossas caras e quem... Nós falamos muito da humanização, mas nós também temos que nos humanizar entre nós, porque os formulários e esta reestruturação toda de cuidados, a partir do momento que eu deixei de conhecer as minhas chefias intermédias, tudo fica muito mais complicado e a partir do momento que eu já conheço as caras dos colegas que prestam este serviço, é tudo muito mais fácil. Sim. Obrigada e boa sorte. Mas é isso, é tanto conhecer as caras como o funcionamento, porque os colegas começam a perceber que nós vemos logo os pedidos e que respondemos, quando são coisas mais urgentes respondemos logo e no sistema a resposta vai logo, se nós triarmos a consulta a resposta vai logo para o colega. Pronto, às vezes pode ser devolvido porque não tem critérios, mas o colega recebe na mesma essa resposta. Na dúvida também nos telefonam ou mandam um e-mail, porque têm esses dois contactos, tanto no website como nos critérios de referenciação que nós enviamos, estão lá, esse telefone está sempre lá escrito. Mas em teoria, o ideal e o que nós tentámos fazer foi que ficassem sempre referenciados pelo RSA, nós marcamos a consulta e vamos ver o doente. Olá, bom dia. Sim, Joana Grangeia, sou farmacêutica da UES de Coimbra e queria deixar aqui uma sugestão e fazer uma pergunta. Pronto, a primeira sugestão é relacionada então o projeto em si, o tema, parabéns desde já, acho que é muito importante, e dava aqui a sugestão de olhar um bocadinho ali para os nossos vizinhos do lado, os espanhóis, que, pronto, pelo menos na nossa área estão assim uns 20 anos à frente, na área de farmácia, e de facto tivemos um colega que foi apresentar este projeto no sentido como é que apoiavam e etc. E foi muito interessante e foi bonito ver a evolução que aquele projeto tinha, como funcionava a nível nacional, através do contributo de todos os profissionais de saúde de valências diferentes. E era mesmo, pronto, era um projeto de sonho. Acho que mais que pernas para andar, já está em andamento, não é? O vosso, e dar os parabéns também por isso. Agora, para a próxima etapa que referiu há bocadinho, pode também pesquisar um bocadinho, acho que seria interessante e iria contribuir aqui um bocadinho mais. A minha questão é, pronto, no meio deste projeto todo, queria só perceber como é que, de certeza que fizeram um excelente trabalho no Box, mas como é que vos apoiaram e como é que foi também esta parceria com a empresa em si. Sim. Obrigada. Teve muito a ver com a parte informática da referenciação, que não era mesmo possível de todo, nós nem sequer tínhamos, aliás, até o nosso gabinete da qualidade foi informado há pouco tempo que nós tínhamos referenciação direta e critérios de referenciação para a consulta, porque eles nem sabiam que nós tínhamos médicos triadores e isso tudo foi tudo, no fundo, feito com o apoio da Nobox. E
E da parte informática e com os centros de saúde, com o sistema do centro de saúde e com o nosso sistema West Clínico Hospitalar, foi feito por aí. E depois a formação nos centros de saúde também foi muito organizada por eles, tanto a nível das reuniões como da própria apresentação dos dados que nós fomos lá apresentar, que eram slides, os primeiros que eu mostrei aqui, mas depois com todos os nossos dados anteriores e para explicar os exemplos que se foram dados, e isso tudo também foi tudo feito com o apoio deles. E é isso, pronto. Eu também eu podia saber explicar melhor, mas foi muito a doutora Amália que esteve lá no início, que pensou e que fez e que esteve nessas reuniões maiores, e pronto. E custa-me um bocadinho também estar a dizer coisas que não fui eu que pensei, que foi porque ela era uma visionária a todos os níveis e vê-se pela unidade que ela criou e que tem vindo a funcionar cada vez melhor. Bom dia, eu sou a Carla, sou enfermeira da unidade de hospitalização domiciliária. Só dar aqui uma chega relativamente à NoBox. Inicialmente o projeto incluiu uma avaliação do que é que nós tínhamos, o que é que nós pretendíamos, e a NoBox ajudou-nos também no processo inicial de tentar chegar àquilo que nós pretendíamos chegar. E ajudou-nos a focalizar-nos no nosso problema e nas soluções. Tivemos várias reuniões com eles e com os cuidados de saúde primários, na tentativa de perceber qual era o nosso problema, qual era a nossa dificuldade, mas também qual era a dificuldade do outro lado, para depois conseguirmos agilizar as soluções. Foi um trabalho de parceria, a 3. Pronto. Muito obrigada e até já. Muito obrigada pela apresentação e também pelas intervenções e perguntas colocadas. Damos assim por terminada esta sessão. A todos, obrigado pela vossa presença. Informamos que o anúncio do vencedor da 5ª edição da Bolsa Capital Humana em Saúde será feito pelas 16h15 no decorrer da 15ª Conferência de Valor APA. Obrigada.